Chaponha. Muito bem, olha aí, chegamos. Olá, ó, o editing ali deu um boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito... É claro, eu sei que é você, cara. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui, vamos abrir as portas do canal para o Dungeons and Dragons. Vejam só, vocês, um canal de RPG que nunca jogou Dungeons and Dragons. Vamos jogar aqui pela primeira vez. Vejam só vocês aqui. Vamos jogar o Dungeons and Dragons 5.0 aventura, particularmente vamos jogar o Waterdeep Dragon Heist. Essa aventura muito batuta. É uma aventura ou uma campanha, Pita? Eu não sei dizer a diferença. Tá bom, beleza. Enfim, não importa, o que importa é que nós estamos reunidos. E, bom, deixa eu apresentar aqui a galera, começando, obviamente, por nossa musa, a nossa Robin. Lene Rosa, seja bem-vinda. Boa noite. Ela vai jogar com uma... Como é? Tabaxi? É isso? Uma tabaxi. Uma Tabaxi clériga. Nós temos também a presença do Senhor B. Olá. Vai jogar com um... Humano. Warlock. Um Humano Warlock, chamado Zyron. Olha aí. Nós temos Humberto Siciliano, que vai jogar com Drow, Targon Ladino. E aí? Nós temos também, claro, o Norte, Sul, Leste, o Ederson está aqui mais uma vez presente conosco. Vai jogar de... Eu não sei qual é a sua raça, cara. Luz pra você, mini hang luz. Como não, mini hang luz. Vai jogar de guerreirão, qual é a classe, qual é a raça? Elfo. Um elfo guerreiro. E eu vou jogar com... Cara, eu sou o único... Ah, não, o Sr. B também é humano. Eu vou jogar com humano. Vou ser a Savana, uma maga. E dessa vez, quem vai mestrar, quem vai conduzir? O nosso amigo Felipe Pita. Seja bem-vindo. Ele vai conduzir diretamente do God Mode para o mundo. Olha só, que pretensão. Vai conduzir a nossa aventura. Pita, a casa é sua. Fique à vontade. E aí? Já pode começar seco ou a gente vai fazer algum tipo de anúncio antes? Você é o host do programa, cara. Ah, cara, a casa é sua agora. Fique à vontade. Bom, tem um jeito que eu tava querendo começar essa sessão hoje, que é com o personagem Ziron. Eu vou chamar de... É Ziron ou Zyron, do jeito que... A gente precisa decidir isso agora, cara. Chama de Ziron, acho que vai ser mais fácil pra todo mundo, velho. Ziron, você se encontra nas florestas de Shult nesse momento. Ok. Você tá numa floresta tropical e você tá correndo no meio de vários escombros daquelas... Sabe aquele estilo de pirâmide e aquela arquitetura... Ó, comecei bem, hein? Arquitetura. Começou bem. Aquela arquitetura asteca. Sim, que as pirâmides são tipo os quadrados. Zigurate. E você tá passando no meio de várias dessas ruínas e correndo no meio do mapa, tipo, na mata alta dessa floresta tropical, escutando um grupo de pessoas que tá te perseguindo. E você só consegue fugir até que, assim, e tá de dia. Você consegue ver os raios de sol atravessando as folhagens, né, dessa floresta, até que você começa a correr para o que parece ser uma elevação, ou pelo menos um pedaço da geografia que vai te deixar com uma visão um pouco mais ampla, né, da geografia do lugar, uma visão um pouco mais ampla do cenário que você está. E você começa a correr. E aos poucos você vai escutando as vozes das pessoas que estão perseguindo você começando a ficar um pouco mais fracas. E você tem a literal impressão de que você despistou eles. Stay a while and listen. Só que você olha no horizonte e você começa a sentir um leve tremor. E você começa a ver, na direção do sol, os pássaros dessa floresta levantando o voo como se alguma coisa estivesse se movimentando. E você enxerga o que primeiro você tem a impressão de ser uma montanha que está surgindo, um monte de terra que está surgindo no meio dessa paisagem.
Só que aos poucos você vai enxergando que não é uma montanha, é uma visão enlouquecedora, é uma coisa que, assim, acho que qualquer ser vivo que estivesse presenciando isso teria calafrios de loucura por estar enxergando uma serpente negra gigantesca, tipo assim, padrão Godzilla, levantando do meio da mata. E Hello, você my nota friend. que ela vai Stay a while se and estendendo listen. na direção do sol. E ela abre a boca dela e meio que num jogo meio esquisito de perspectiva, você tem a impressão de que ela tá abocanhando o sol. E conforme ela vai abocanhando o sol, você começa a escutar alguns trovões e o céu vai começando a escurecer. E você... Deixa eu ver aqui. Começa a sentir os primeiros pingos de chuva caindo. E você continua olhando você é hipnotizado pelo que você está vendo, né? Você não consegue tirar o olho daquilo. Você percebe que mesmo ao longe, você nota que aquele olho verde amarelado mira na sua direção. E começa a chover muito. E você acorda com chuva de verdade, de um pesadelo, no meio de um acampamento, aonde está o seu grupo. Vocês todos agora estão vendo só o Ziron, que estava tipo cochilando encostado numa árvore, despertando meio exaltado. E vocês notam que ele está assim meio tenso ainda. E vocês todos estão dando jeito de vocês de ficarem secos, porque vocês estão no meio do caminho para chegar em Waterdeep. E está começando a chover bastante. Vocês estão no meio do verão e é noite. Vocês todos estão usando aquelas capas, né? Tipo, para se proteger da chuva. Então está um pouco mais difícil de entender a aparência de vocês. E a primeira coisa que você nota te olhando é um Drow que estava de guarda na noite, que é o seu novo companheiro de viagem, que é o Targon. E vocês podem interagir minimamente. Vocês estão agora no meio da noite, está chovendo, vocês estão a caminho de Waterdeep, que é uma cidade, a famosa Cidade das Maravilhas. E essa cadeira tá fazendo um barulho fodido. Vocês estão aqui, ó. A foto, maluco. Beleza. E vocês estão tentando ficar secos. Tem uma pedra, mais ou menos, tipo um... Sabe qual é? Quando tem aquela pedra apoiada numa outra, assim, que vocês conseguem meio que fazer uma cabaninha. Vocês estão ajeitando... tipo isso. E vocês estão... Bem isso mesmo, na verdade. E vocês estão fazendo uma fogueirinha lá e estão se ajeitando. Falta mais ou menos um pouco menos de um dia de viagem até Waterdeep. Tá. Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem se apresentar. Vamos começar pelo Ziron mesmo e falar como é que é a aparência de vocês. Vamos fazer isso narrativamente ou apresentar para a audiência? Acho que é legal apresentar para a audiência primeiro. Beleza. Falar nisso, a imagem lá, a gente não chegou a colocar, acho que a minha. Vai ficar aquela mesmo lá, cara. Já tem no Tolkien, no caso. Seu Tolkien tá com aquela imagem. Começa comigo, né? Sim. Tá. Eu sou um humano, aparentemente comum, até onde todo mundo sabe, tirando que a imagem vai deixar um pouco claro que não necessariamente tão comum assim. Warlock e Hexblade, né? Que eu tenho uma espada, inclusive, uma coisa que eu queria deixar claro, quando eu acordei, a primeira coisa que eu procurei com a mão foi a espada na minha cintura. Você encontrou, a espada tá contigo ainda. Sim. E aí, a partir dali, segurando o cabo da espada, que eu fui acalmando e respirando fundo, sabe? E ele tem um cabelo normalmente meio raspado aqui. Normalmente, agora não deve estar tanto, né? Mas o cabelo de cima é maior, ele penteia pra trás. Sempre um corte militar. Sempre bem alinhado, no geral. Uhum. Só que, ultimamente, como ele tem fugido, pelo até chegar ao Waterdeep, ele já tá com aquela barbazinha assim, saca? Já meio que por fazer, já aparecendo. Normalmente ele sempre tá alinhado. E ele tem um traje
ele ainda veste parte do traje militar que ele tinha por baixo da armadura, apesar dele estar bem arregaçado. Por conta que é meio que a única coisa que ele ainda tem. Ele não usa nenhum emblema de nenhum exército mais, pelo menos. Uhum. E ele tem, cara, altura, sei lá, mediana, não sei. Não sei Quanto que ele tem de altura? 1,79, sei lá. Ok. E ele é magro, um pouco atlético, não tanto, porque ele não é exatamente a linha de frente onde ele fazia parte, onde ele servia. E ele se porta sempre como um líder. Uhum. Ultimamente, provavelmente com esse grupo, não tem passado muito essa impressão, porque ele tá um pouco paranoico, um pouco com medo de tudo. Tipo com medo do trovão que acabou de cair. Só pra fechar aqui, você vai trabalha como jagunço da savana, certo? Que a gente meio que... Beleza. Cara, ele quer deixar claro, né? Não, só pra... A terminologia pra Waterdeep vai ser ótima. Jagunço é maravilhoso. Sim, eu ultimamente estou trabalhando pra savana, que é melhor de qualquer mundo fantástico é trabalhar em grupo, porque se sozinho você vai morrer. Você acabou de acordar de um pesadelo e a primeira coisa que você vê... Você acabou dizendo que você já foi conferir pra ver se a espada tá contigo e ela está. Uhum. E você acabou de ver que do seu lado, que percebeu que você acordou do pesadelo, tem duas figuras. Um homem encapuzado, que agora que está debaixo que parece estar um pouco mais seco onde vocês estão, ele tira o capuz, e é o Targon. E eu vou pedir pro Targon se descrever também, e descrever como ele reage ao susto do pesadelo. O Targon usa vestes negras ou armadura de couro, bem escura, uma capa com um capuz, né? Ele tem a pele negra, um pouco pro tom, aquele pincelando no roxo, né? Sei qual é. Pincelando no roxo, cabelo branco comprido, geralmente preso, né? Porque não dá para um ladino ficar de cabelo solto o tempo todo, porque não é eficiente. Não é funcional, né? Não é funcional. Nem um pouco funcional. A barba tá bem por fazer, né? Por conta da viagem, né? Então tá bem ralinha, bem baixinha. Ele tem os olhos um pouco amarelados, aquele amarelo meio esbranquiçado, como é característico dos Drows, né? Ele carrega uma rapieira na cintura, uma besta de mão e algumas outras coisas que ficam escondidas aí para ninguém precisa ficar sabendo. Verdade, agora eu lembrei. Então, só para deixar claro, eu tomei 2 sustos, quando eu acordei e quando eu olhei pro Targo. Tá? Quando eu vi a reação dele pegando a espada, eu falo assim, pode ficar tranquilo, eu não roubo meus companheiros de viagem. E vocês estão fazendo essa viagem juntos e vocês estão começando a acostumar um com a presença, com a companhia do outro. A outra pessoa que você enxerga também se ajeitando, né, no meio disso é a Night, que tudo faz você acreditar que seja um tipo de malandro também, uma ladina. E ela particularmente é bem exótica. Ela tira a capa e se sacode e... Leane, você pode descrever a Night? Ela, para quem não sabe, né, que tiver na audiência, a Night é uma tabaxi, então ela basicamente é um gato em 2 patas. E ela tem os sentidos aguçados, assim. Então, quando ela percebe que o Ziron tá inquieto, ela já, tipo, sabe, as orelhas, assim, tipo... percebe ele acordando assim, ela já dá aquela... Sabe quando o gato faz barulho mais meio... Percebeu alguma coisa? Assim, eles não fazem um barulho, mas sabe quando se mexe assim, né? Percebendo que alguma coisa aconteceu? E aí ela fica atenta, ela percebe que ele tá acordando de um pesadelo. E aí ela começa a se ajeitar, ela começa meio que a ajeitar o pelo, as coisas, porque... Embora ela não tenha problema com água, tem alguns tabaxis que tenham problema com água, mas ela não tem, só que
mesmo assim, ela odeia ficar úmida à toa. Ok. Tipo, a pelagem dela, ela vai tender aí pro gato preto, mas ela não chega a ser preta. Pra quem conhece bem gato, ela vai ser aquele cinza chumbo Tipo do pantro. Scotch Brit, que é isso. aquele Nossa, Pantro mais mais escuro, né? o gato que inspirou o gato da Alice no País das Maravilhas. Ele é um cinza puxado Ok. pro preto, né? Eles chamam de pelagem azul do gato, mas é um cinza. Entendi. Só que ela tem aqueles pelinhos de lince mesmo, que tá no Tolkien depois, a galera vai ver que, tipo, faz assim, sabe? Ele tem aquelas protuberâncias mais peludas Isso. em algumas extremidades dela. Isso. Embora ela seja... ela tem uma altura mediana ali, em mais ou menos também 1,80, porque a Sim, tabaxis média, são né? altos. Os tabaxis são altos, mas são ali na faixa de uns humanos altos, né? Sim. Ela é esguia, só que ao mesmo tempo ela parece ser fofinha, sabe? Por causa dos pelinhos assim. O olho dela é meio amarelado também. Uhum. E ele pode mudar. Depende do humor dela, ele pode ficar meio esverdeado, né? Tipo, se alguma coisa altera muito o humor dela, ele pode ter umas diferenças de tom, assim. Ela tem alguns... Ela usa uma roupa leve, é uma roupa de couro que protege ela, só que é uma roupa leve, com aqueles cintos, sabe, que prendem a roupa e tal. Você percebe que ela tem uma capa de proteção que tá meio esfarrapadinha assim. E quando tá com chuva, né, ela tava com as orelhas cobertas. E ela também usa muito isso mesmo quando não tá chovendo, porque o pessoal estranha muito ela, porque tabaxis não são comuns em Waterdeep mesmo, No Waterdeep. norte, né, da Costa da Espada, É bem mais difícil você ver um tabaxi. Embora não seja impossível nas cidades portuárias. Isso. E ela tem, né, uma proteção, uma pola numa das mãos. Deixa eu ver mais, tinha mais. E ela tem nas orelhas, assim, ela tem aqueles... os brincos, tipo uns balangundã que vai deixar ela, tipo, mais feminina, assim, mais parecendo uma gatinha. Ok, entendi. Você nota que, assim, vocês todos estão tendo um tempo para, agora que está chovendo, para perceber melhor uns aos outros, né? E como você disse que ela é fofinha, de cara eu imagino ela olhando na direção com aqueles olhos gigantes de gato. E abriu a pupila, assim, né? Exato. Só ficou na minha cabeça. Pois é. Além da Night, da Tabaxi, terminando de acender a fogueira, tem um elfo com seus cabelos loiros, cabeleleila, que é o Erdan. Erdan, pode se descrever, por favor. Perfeito. Erdan ali, ele faz uns gestos e pronuncia umas palavras élficas ali e a fogueira acende e logo reflete ali na armadura que ele veste. Uma armadura de uma cota de malha extremamente bem lubrificada, que ele faz questão de vestir por cima das vestes dele. Ele veste a armadura por cima, com orgulho, com vários adornos. Você vê que é uma armadura um pouco emperequetada, com algumas coisas, alguns adornos. Ele é aquele elfo, um elfo da lua, que ele tem a cor um pouco mais pálida, né? Ele é um pouco mais branco, mais acinzentado. Os olhos dele lembram um prata, e o cabelo dele não chega a ser aquele loiro, mas aquele loiro tão branco que chega a ser platinado. Aquela coisa. Pálido, no caso, né? Isso. Aí a fogueira dá esse brilho, aumenta ainda mais. E ele é até um pouco alto, assim, que padrão elfo, com 1,80m e alguma coisinha, então ele é... Isso é uma coisa interessante ser dita. Ele é bem, embora eu não tenha perguntado a altura do Targon, elfos em Forgotten Realms, nesse setting, né, os elfos de Faerûn, eles são baixos.
Normalmente, quando você fala de um elfo, em qualquer campanha de RPG, eles são super altos, né? Mas não em Forgotten. Eles são... A média de altura, se o seu elfo tem 1,80 m, ele é super alto. Você pode ser um jogador de basquete entre os elfos. Porque a média de altura dos elfos é 1,70 m. 1,70 m é um elfo bem alto. E diga-se de passagem que é até bom para a gente estar falando isso, porque entre as raças élficas, a raça que é mais baixa são os Drow. Então, a partir disso, eu pergunto pro Targon qual é a altura dele, no caso. Eu tava pensando ele ter... A ideia disso era ter 171, entendeu? Pra ficar piada interna. Mas... ele vai ter um Drow alto pra caramba também, mas isso não é uma coisa impossível, sabe? Usa aberração. Então, beleza. Então, eu prefiro manter o 171 pela piada. Beleza. Então, agora falando, eu tinha um pouco essa noção, por isso que eu falei que ele é estranhamente um pouco mais alto que o comum. E apesar dele ser magro, você nota que ele tem os ombros largos, tipo, que nem aquela envergadura de nadador, de um atleta. Saquei. Tem aquele negócio. E vocês notam que ele tem várias ferramentas, cinzéis, martelos, e ele é um ferreiro, esse elfo, ferreiro treinado por anões lá em Adbar, lá ao norte. Seu elfo é um elfo que foi treinado por anões? Exatamente. Caralho, qual é o lance dessa campanha e elfos treinados por anões, cara? O outro grupo também tem um elfo que, no caso, é cervejeiro treinado por anões. Porra, cara, olha, pra você ver só, né, velho? Joga entre anões, caralho. O pessoal tá querendo a paz entre elfos e anões. Pois é, rapaz, depois de... Gimli e Legolas, né? Tipo... Eu ia falar isso agora, depois de Gimli e Legolas, tudo é possível. Aí, velho. Maneiro, mas eu achei maneiro, gostei do background. Basicamente isso, ele é um ferreiro, né? Ele vem da família dele, a família é de tradição militar, só que ele quer perpetuar o nome da família dele de forma diferente, ele não quer ser um guerreiro, ele quer forjar uma arma eterna, e essa arma, ele quer que ele seja empunhado por um herói, ele não quer ser o herói, ele quer ser o cara que forja a espada. Maneiro. E ele tá nessa busca, e ele foi pra Waterdeep justamente, né, pra arranjar um trampo. Ok. Bacana. E é isso aí. Ok. E para fechar o grupo, pegando parte assim, nesse momento, eu acho que, eu não sei se vocês querem, isso era uma coisa que eu achava importante a gente definir agora. Mas assim, se vocês quiserem fazer isso em privado depois, não tem problema, que é a opção sexual de cada personagem. Eu já sei a minha. Vocês querem dizer isso aqui ou querem que seja segredo? Não, acho que seria bom se entregasse durante a aventura. A não ser que esteja na lata. Então, beleza. Então, peraí. A não ser que esteja na lata. Eu vou ter que fazer uma pausa rápida, porque eu tenho que pegar o carregador do meu computador. Beleza. Não, eu tive uma ideia da hora. Eu já sei. Eu vou dar risada. Porque assim, a não ser que o personagem esteja na lata, né, com alvará assinado pela prefeitura e todas as ferramentas disponíveis, eu acho que pode ser uma coisa que seja revelado quando acontecer uma situação, entendeu? Pode ser. Assim, não, se for assim, o mestre depois a gente passa saber, pro... o mestre precisa saber. Ali agora, o mestre precisa saber. Se fosse o caso, então você passa pro mestre aí e ele vai... Se ele precisar saber, que às vezes, né? Se você precisar saber agora, eu sei falar. Tem que falar até... E eu sei falar até por quê. Tem que falar até o Kink. Como é que chama? Kink em português, gente? Se vocês quiserem, podem todos me passar pelo privado, tá de boa. Kink em português, eu esqueci. A Tara, tá ligado? Você precisa... Agora, não? Não precisa ser agora nesse momento, não, cara. Pode ser... Deixa eu mandar logo. Pega aqui, peraí. E aí, o que acontece? O celular está carregando. Todas as pessoas que têm... Tudo que se move, já tô vendo. Então, todas as pessoas que têm algum tipo de atração física por mulheres, nesse momento, vão dar uma certa... porque vocês estão vendo uma ruiva que ela tá pegando os hobbies dela e erguendo, assim, pra, tipo, torcer a água
que tá na barra, né, dessa túnica de feiticeira que ela usa, e ela tá torcendo, e com isso ela tá levantando o pano na altura que mostra a coxa direita dela, né? E, Paulo Coy, você pode... Ele não tá nem ouvindo. Ele não tá nem ouvindo, ele tá aqui escrevendo, fazendo uma lauda sobre opção sexual. Beleza. Okay. Pronto, já mandei. Você me fala, eu falo. Já mandei. Enfim, e é isso que você presencia, tipo, vocês todos, né, esse mulherão, né, Vocês estão falando de quê? torcendo a água dos hobbies, e aí com isso vocês conseguem ter aquele vislumbre da coxa direita dela, né, e pode descrever a sua personagem. Ah, pronto, então só porque eu estava sem o headset, então, headset não fone de ouvido. Savannah é uma humana maga, trevosa, gótica e muito, 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 muito gostosa. Ela vem de uma linhagem nobre de Nunca Inverno e... Nunca Inverno, caralho, Neverwinter. Nunca Inverno, pelo amor de Deus. Nunca Inverno, gostei. Ela vem de uma linhagem nobre de Neverwinter. E ela passou boa parte da sua infância. Pode entregar o background ou... Vamos contar a historinha. Você entrega o que você acha que... Não, porque assim, vale não tem nenhum segredo. Não tem nenhum segredo, no caso. Mas assim, pode ser uma coisa que... Ok, você que sabe. Sei. Então, ela é uma criança, né? Porque assim, é uma história conhecida. Na verdade, sim, é uma história... Ela foi uma criança, na verdade. Ela é uma história conhecida em Neverwinter. Pois a família dela é uma família de aristocratas, pessoas, né, nobres, que sempre viveram ali em torno da máquina política em Neverwinter. Só que não é uma família de grandes feitos heróicos e nem nada, e sempre foi uma família muito... Como eu posso falar? Quando as palavras fogem, é incrível. Mas assim... Não, influente, mas... Caraca, velho. Prestígio? Não. Enfim, a palavra fugiu. Mas é uma família que não chamava... Não trazia muita atenção pra si. A palavra realmente não veio agora. Discreta. Muito obrigado. Uma família discreta. Até o nascimento da Savannah. E a Savannah começou a crescer. E ela crescendo, ela começou a demonstrar um comportamento muito estranho. Aquém de uma criança para a idade dela. E isso ia de encontro com o comportamento esperado da família dela. Ela gostava muito de umas coisinhas meio estranhas, tipo animais mortos, os bichinhos de estimação dela sempre acontecia alguma besteira, ela ficava meio vislumbrada. Exatamente. E a família dela tomou meio que a mesma atitude que a família da Let It Go. Pegou ela e deixou ela presa dentro de casa, sabe? Dentro do quarto. Ela não tinha muito contato com o mundo externo, mas nem isso foi o suficiente para poder apagar a estranheza de Savannah. E, por debaixo dos panos, numa bela noite muito obscura, os seus pais deram ela para um mago. Que vivia numa torre no meio do nada, e ela foi levada por esse mago, e esse mago começou a iniciar ela nos estudos arcanos. E foi aí que ela se tornou uma maga, começou a estudar com esse feiticeiro, se tornou um tutor para ela. Só que a história que foi contada em Neverwinter foi que ela simplesmente desapareceu de um dia para o outro. Quando ela era criança ainda. E isso foi se espalhando, a notícia chamou a atenção de muitos aventureiros na época, mas meio que se tornou uma lenda urbana, pois ninguém sabia exatamente o que aconteceu com ela. Até que, muitos anos depois, ela já uma jovem adulta, foi resgatada da Torre do Mago. O mago acabou sendo morto por um grupo de aventureiros, e ela foi resgatada e devolvida para a família já adulta, esse mulherão, ruiva, pele branca, linda, muito linda, só que aqueles mais atentos
ou mais sensitivos vão perceber um olhar meio perdido, meio estranho. Ela vai se comportar de forma perfeita. Ela tem alguma coisa na hora dela que faz com que ela... Tá off. Hã? Tem uma coisa meio off. Olha assim, a pessoa tá... ela tem uma besteirinha que você tem que, se tiver muito ali, você vai perceber que ela tem alguma parada estranha. E aí, quando ela retorna pra família, a família recebe ela, entre aspas, de braços abertos, mas logo ela sai de casa, já agora com autorização da família, e até mesmo como um agrado para a própria família. Afinal de contas, por mais bela e atraente que ela fosse, ainda existia aquele olhar estranho nela. E ela vai em busca... famoso aquele olhar de psicopata. O famoso olhar de psicopata, Isso. Exatamente. Ela tá naquele gráfico do How I Met Your Mother, né? De Hot Crazy, né? Hot Crazy, exato. Exatamente, perfeito. Sabe qual é o gráfico, né? Sei. Perfeito. Então ela tá lá embaixo, né? Tipo assim, lá, naquela linha Super Crazy, Super Hot, né? Tá. Exatamente. E aí, talvez nesse momento que o Zeron possa ter entrado na história da Savannah, pois, de repente, foi uma contratação dos próprios pais da Savannah para que o Zeron seguisse o caminho junto com ela, uma forma de protegê-la de alguma forma, já que ela iria sair em viagem. Posso, inclusive, atrás de pessoas diferentes que ela queira, de repente, estudá-las de uma forma um pouco mais interna. Vocês conseguem... Você quer fazer alguma coisa específica, Savannah? Você nota alguns olhares mais ou menos comuns quando você se expõe, digamos assim. Bom, isso pode ser... Isso serve até como uma ferramenta para a Savannah conseguir a aproximação desejada para alguma coisa. E ela simplesmente percebe, óbvio, por mais que tenha sido um momento de necessidade, afinal de contas ela estava encharcada, o seu hobby colado ao corpo esbelto. Ela não é, vejam bem, ela não é gostosona, ela é magrinha, cinturinha fina. E o hobby vermelho todo grudado, ela tá ali tentando torcer um pouco ali, tirar. E ela percebe os olhares de meninos e meninas, de repente, também, nela. Ela se aproveita disso, meio que já tentando utilizar isso como num futuro, que isso venha ao seu favor de alguma forma. Difícil trabalhar com essa mulher, mano. Então, Como é que é? vai ser difícil trabalhar. Com essa mulher. Enfim, vocês conseguem ter um tempo de descanso e, como já está de noite, acontece um senso comum de que talvez seja melhor vocês passarem a noite nesse refúgio, nesse abrigo, né, improvisado. E no dia seguinte, quando vocês acordam, quando o sol já está brilhando, entre aspas, vocês notam que ainda está chovendo, mas não tem como. Vocês seguem, não tem como ficar esperando. E vocês seguem o caminho de vocês na chuva mesmo, usando as capas que vocês têm. E vocês vão caminhando por todo o dia, até que vocês começam a enxergar algumas fazendas. E vocês, ao longe, conseguem distinguir a silhueta de Waterdeep. Waterdeep não é uma cidade... Assim que eu passar o mapa para vocês, a impressão que vai dar é que é uma cidade bem plana. Mas não é o caso. Ela é uma cidade que fica na base de uma montanha. Então, imagina que é uma montanha que vai direto no mar, e aí a cidade meio que está em volta dessa grande montanha. Então ela tem um caráter um pouco mais de Ouro Preto, talvez. Salvador, meu querido.
Salvador. É um sobe e desce do cacete. Salvador. Imagina que vocês tenham... Salvador. Salvador. É Salvador. É Salvador. Então, olha só. Fechou. Vocês têm no... Florianópolis também é um sobe e desce. Boa parte do Brasil, gente. Vamos ser ser honestos, né, galera? É. Mas o que importa é o seguinte. No journal de vocês têm um handout que é The Three Urchins... alguma coisa, eu não tenho certeza. Você consegue ver ele aí, o Paulo? Você consegue abrir pra todos, Pita? Eu consigo abrir, mas eu já mandei. Não. Você clica nele e clica em Show to All. E aí, mesmo que a gente tenha, ele vai exibir pra todo mundo. Tá bom, beleza. É bom que abra aqui pra live também. Eu sei, mas você já tem ele. Eu já abri pra vocês todos. Não. Está aí. Não, você já deixou Qual é o disponível. nome? Você deixou disponível. Clica na fotinha e aí vai ter um botãozinho. Exibir para todos. Aí vai abrir na tela de todo mundo. Ok. Tem que achar aqui então agora. É, porque a gente tem 2, 3. Ele tem Apareceram vários aqui. Eu vou deixar pra depois porque tem 1 milhão de artes aqui. Tá, peraí, vamos lá. Diz aí. No handout, qual é o... The Three Urchins, alguma coisa, eu não tenho certeza. Cara, tem... Aonde tá? Eu tenho Seward só, aí tem Nate Jerkins. É esse. Nate Jerkins. Eu tava Nate Jerkins, Squidly Overlooking. Overlooking, esse mesmo. Pronto. Ah, tá. Se você como mestre, Pita, você pode abrir o handout e vai ter um botãozinho pra exibir pra todos. Eu não sei. Então, olha só, cara, vamos lá. Você não tá conseguindo encontrar, né? O problema é que esse jogo tem, tipo, 25 páginas só de arte. Ah, beleza, tranquilo. Eu deixei separado pra que vocês não precisassem Show. procurar agora. Não, tranquilo. Não, beleza. Então, É porque beleza, é pra poder mostrar aqui pra turma da live, mas tá tranquilo, já abri aqui. Beleza. Então, essa arte, ela é interessante porque ela mostra mais ou menos como é que é, né, a geografia de Waterdeep, no caso. Que é esse altos e baixos aí à beira-mar. E vocês ao longe conseguem enxergar a silhueta dela. Vocês conseguem ver a montanha, né, a montanha Waterdeep, conseguem ver mais ou menos o castelo. Vocês veem as muradas da cidade e as estátuas gigantes que estão dentro da cidade. A cidade tem pelo menos 5 ou 6 visíveis agora, estátuas que variam entre 20 a 30 metros de altura. E vocês conseguem enxergar já com algum detalhe a silhueta da cidade. Vocês vão se aproximando e a chuva vai passando. Vocês chegaram na cidade no fim da tarde. Vocês chegaram na cidade por volta assim, de umas 7 horas da noite. Só que vale dizer que, como vocês estão no alto verão, 7 da noite o sol tá piscando no céu ainda. Não tá, tipo... sei lá, não tá... Caralho, a chuva parou mesmo. Tipo assim, não teve um meio termo, não. Ela simplesmente, parou aqui. Mas, enfim... vocês... Até esqueci o que eu tava falando, caralho. O sol, cara. Do sol. 7 horas da noite. São 7 horas da noite, mas o sol é de 5 horas da tarde. Até 8 horas da noite, mais ou menos. Tá, beleza. Então é umas 5 horas. Assim, É tipo 5 da tarde. É tipo 5 da tarde. É tipo 5 da tarde. E tá muito calor. Essa chuva que vocês passaram foi literal uma chuva de verão, mas vocês começam a se aproximar dos portões de Waterdeep. Vocês têm que subir, né, um morro, que as muradas elas são altas, né, assim, não é no nível que vocês estavam, vocês já estão num movimento de subida, e vocês finalmente chegam no portão que dá acesso à Rua do Rio da cidade. E vocês notam que assim, é uma murada grossa, a murada é basicamente uma fortaleza, né, que cerca a cidade inteira, e vocês notam um portão por onde as pessoas que estão entrando e saindo da cidade. Savannah, você como tem esse background de nobreza, você sabe dizer que a cidade ela tem algumas regras. E, por exemplo, uma das regras que agora veio na sua mente, que você está dando graças a Deus de ainda não está no horário, é que a cidade fecha inteira. Então ninguém entra nem sai da cidade
quando anoitece. E é outra coisa que você sabe que, inclusive, o porto da cidade fecha, porque eles têm aqueles sistemas daquelas correntes. Então, assim, existe toda uma baía que protege o porto da cidade e eles erguem umas correntes, assim, surrealmente grandes que impedem qualquer tipo de embarcação de se aproximar do porto. E vocês chegam, vocês veem que assim, tem algumas pessoas saindo numa carroça, né, de... tipo uma espécie de caravana, e essas pessoas estão saindo da cidade, provavelmente em direção às fazendas, e vocês se aproximam, né, desse portão, vocês passam por baixo, né, aquela porta de grades, né, e chegam numa espécie de balcão, onde tem um senhor dos seus 58, 59 anos, assim, fumando um cachimbo, usando as roupas de Waterdeep, né, as roupas da guarda de Waterdeep, que são um tom de amarelo queimado e verde escuro, verde musgo. E aí ele percebe que vocês estão chegando e se ajeita, porque ele provavelmente estava esperando que o turno dele já estava acabando, né? Ele estava levando em consideração de que provavelmente ninguém mais ia entrar na cidade naquele horário. E aí ele bate o cachimbo, ele... Uma boa noite, vocês são novos na cidade? Boa noite, meu nobre senhor. Sim, estamos conhecendo agora a cidade, acabamos de chegar. Como você mesmo pode ter percebido. Estou vindo de Neverwinter. Meu nome é Savannah Zanzer. Deve ter ouvido... Savannah Zanzer. E aí, de repente, você nota que do lado dele tem um gnomo, também usando as roupas da guarda da cidade. Aí ele fala, Savannah Zanzer existe uma correspondência para Savannah Zanzer. E aí ele sai. E vai pra algum lugar. Assim, cara, nessa hora, eu já olho pro Zyron. Aquele olhar de, porra. Eu faço assim de ombros e falo, deve ser uma carta de admirador seu. Ok. Mas... E vocês notam que o cara, apesar do gnomo ter corrido, ele continua trabalhando. Ele pega... Somos 5 pessoas entrando em Waterdeep hoje. Eu vou precisar que vocês... Aí ele separa 5 formulários e estende. E eu vou precisar que vocês assinem os nomes de vocês nesses papéis. E eu gostaria de perguntar se existem usuários de magia entre vocês e quem são. Bom, a Savannah, ela vai utilizar das suas... os seus dots para tentar entender essa solicitação. Para que exatamente você precisa desse tipo de informação? Quem foi que falou isso foi o Gnomo, certo? Não, foi o Gnomo saiu para buscar... o Gnomo saiu, tá. Meu senhor. Eu preciso saber se algum de vocês assinou. A Savannah assinou, tranquilamente. Você assinou? Sim. Na hora que você assinou, você percebeu ela assinou e ele tá assinando e ele fala sobre esse lance da magia. Ela levanta assim com aquele sorriso belíssimo dela. Mas por que exatamente o senhor precisa dessa informação? Quando você botou o ponto na sua assinatura, você entendeu que aquele papel, ele de alguma forma mágica te registrou na cidade. Certo. Então, assim, você notou que assim, a tinta era preta. Na hora que você terminou e botou o ponto, a tinta fez tipo um Arial da Pequena Sereia, fez aquele... Pegou sim. Caraca, mano. Aí você... tá, isso aqui é o que tá acontecendo. Tipo, eles estão me registrando na cidade. E aí, quando você fala sobre a parte de magos, ele pega e aí puxa um formulário ou outro pra você e fala... a sempre atenta ordem de magos e... ajudantes precisa de o máximo de mão de obra possível, então eu gostaria de dizer que temos oportunidades de trabalho para todos os tipos de usuários de magia na cidade. Ótimo. E aí você sabe que a sempre atenta ordem é como se fosse... Você como nobre sabe disso. Waterdeep tem a força policial dela, que é um grupo de guardas mesmo. E eles têm um grupo que são tipo uns juízes urbanos.
eles não... Se tem algum crime que acontece na cidade, às vezes eles julgam no meio da rua mesmo. Eita porra. Juiz Dredd. Não é mais ou menos um juiz Dredd, porque quem executa a sentença normalmente não é o cara que tá dando ela, né? Então, assim, mas é como se fossem uns juízes que andam pela cidade resolvendo problemas legais e se não precisar ir pra corte, eles resolvem lá na hora mesmo. E você sabe que a Sempre Atenta Ordem, ela é uma ordem de magos e clérigos. Qual é a ideia dessa ordem? Os bombeiros da cidade, por exemplo, são magos. Porque, assim, imagina que esteja tendo um incêndio em algum lugar. Os magos vão ter com muito mais facilidade condições de controlar os elementos do que um maluco jogando um balde de água num incêndio, entendeu? Então você sabe que a cidade é organizada a esse ponto. E para eles estarem contando com ajuda, tipo, de freelancers, é porque provavelmente eles estão com pouca gente agora. Tá. Então, e ele meio que... Bom, então a Savannah, inclusive, só um adendo, Julinho, a pessoa que chegou agora no chat, deu um epa. Esse sabe quem é Savannah. Só isso. Só isso. Só isso. Eu vou descobrir quem é. Vai. Agora, do jeito que ele tá falando, eu vou pesquisar também. Tenho certeza que você deve saber. Savannah, Então vamos lá. O senhorzinho, tendo dito isso, ela olha assim, bom, ela, já conhecendo os manipuladores de magia, ela passa um olho assim, né, no caso, acredito, a Night e o Ziron. Que ela, não, beleza, eu tô nessa. Ela aceita participar dessa parada. Eu percebo, eu sou naturalmente desconfiada para um gato. E eu me aproximo, assim, quando eu percebo a conversa, né? Tipo, meus orelhinhos, assim, mexem, assim. Aí eu me aproximo da Savannah, assim. Sabe quando você aproxima abaixando da pessoa pra falar perto do ouvido, assim? Vou colocar alguma... a Night, ela chama, tipo... as mulheres ou de... minha lady, os homens de meu lord. Ela vira e fala assim, Savannah, minha lady. É seguro eu assinar esse papel? Mas baixinho, assim, sabe? Imagina aquele felino de 1,80 m chegando de ladinho, assim, falando com o cantinho da boca. Night tá pro Kaijit ou tá pro Thundercat? Tá pro Kaijit. Tá pro Kaijit, né? Kaijit stole nothing. Muito bom. Se você conseguir jogar com o sotaque do Khajiit, vai ser maravilhoso. Me dá alguma coisa pra eu escutar, pra eu tentar ver se eu absorvo. Meu Deus do céu. É meio árabe, talvez. Não sei. É que eu joguei pouco Skyrim, mas... aqui, só aproveitando que a gente tá falando de Skyrim, do ouvinte, dizendo assim, não tem uma reputação muito boa. Eu não sei se você tá fazendo um negócio legal, cara. eu não sei. Eu posso te garantir que não, velho. Tá vindo de meu amigo. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Bom, ela vira pra Night. Não se preocupe, Night. Aqui, pelo que eu percebi, não tem nada que nos vá fazer mal. Apenas é um registro mágico das nossas intenções por aqui. Acredito que não nos causará problema. Tá. Ela fecha o olho lentinho assim e dá uma ronronada de feliz, tipo, fala obrigado. Faz um teste de percepção nesse lugar. Inclusive, assim, a Savannah explica pra Night o lance da ordem, pra ela ficar mais tranquila também com relação às intenções da ordem. Sim. Mestre, o quê? Faz um check de percepção. Só clicar aqui, né? Ó, da rolagem, como ver. Primeira rolagem do jogo, hein? Boa. Nossa senhora, estava distraída. Deixa eu ver, Estava distraída com o pôr do sol.
Rolou o quê, gente? Não percebeu nada. Ótimo. É assim. Tirou 1. Sério mesmo. Só... Começamos bem. A gente chega e mostra para o que veio. A nossa turma é assim, você sabe muito bem que é. Deus do céu. Como é ruim estar desse lado. Mas isso não foi ruim, isso foi bom. O nome da ordem, eu falei errado, tá? O nome da ordem é Sempre Atenta à Ordem dos Magos e Protetores. Olha só, não tem nada de errado nessa... É bonito. E só explico com os protetores, assim, ainda falo, olha, Knight, protetores. Tá? Ninguém tá obrigando ninguém a... Assim, eu imagino que eles tenham um meio, talvez, de descobrir isso por conta própria. Mas vocês todos compreendem que o que esse cara tá fazendo agora é que ele tá meio que fazendo uma espécie de catálogo de quem ele possa contar, caso aconteça algum problema na cidade que requeira aptidões mágicas, sabe? Uhum. Mas, embora a cidade tenha, sim, cuidado com magos e feiticeiros que entram na cidade, isso não significa que ele esteja obrigando vocês a passar essa informação no momento. Tá, beleza. Essa era a informação que eu queria. Mas como ele explicou quais eram as intenções com relação a saber essa informação, e como eu tenho conhecimento por ser nobre disso, eu não quis esconder nada e já larguei logo. Não, tudo bem, beleza. Eu, inclusive, vou participar disso caso vocês necessitem. Apesar de eu não ter tanto em como ajudar, estarei disponível se possível. E aí, inclusive, aí explico pra Night direitinho, Night, cola aí que é de boa. Enfim, vocês todos assinam? Depois que a Night vai, eu passo por ela, né? Pego ali a caneta. Night, confio nos sistemas. Eu escrevo Zexas Flirintron. Vocês não escrevem seu nome real? Não. Ok. Ok, tudo bem. Eu também não vou escrever meu nome real, não. Você quando... é o único controle da cidade, pô. Não. Você quando se aproxima da cidade... Caraca, se isso é o Death Note, você tá fudido, sacana. Todo mundo, né? Então, aí todo mundo, né? Quando o Targon se aproxima, você nota que, assim, o senhor, né, usando as roupas, né, da guarda da cidade, ele mexe o pescoço e tenta olhar por baixo do capuz. E aí, depois de um tempo que ele tá olhando e você já tá começando a ficar um pouco incomodado, ele fala: meu rapaz, fica tranquilo porque você é bem-vindo aqui. Não precisa ficar se escondendo embaixo desse capuz. Caraca, até eu fiquei agora assim, meio caralho, cuzão. Assim, Drows são bem-vindos à nossa cidade, contanto que isso vale para todos vocês. Contanto que vocês mantenham as confusões de vocês no subterrâneo. E aí, todos vocês entendem que, assim, a cidade... Vocês já ouviram falar que a cidade ela é o palco do maior calabouço da Costa da Espada, que eles chamam de Under Mountain. Dizem que é gigantesco, que é tipo... São cidades empilhadas em cavernas. E o que esse cara passa para vocês é assim... Contanto que na superfície a lei siga, cara, no subterrâneo que se dane. Entendeu? Então existe uma certa tranquilidade, porque vocês todos, na verdade, estão livres para entrar na cidade, mas ao mesmo tempo vocês sentem uma nota de hipocrisia, né? Do tipo, contanto que as desgraças que vocês façam aconteçam debaixo, né? Aconteçam no subterrâneo, vocês podem entrar na cidade de boa. Undermountain ou Underdark? Literalmente varrer para debaixo eu sempre me confundo, eu sempre confundo Undermountain com Underdark. Existem vários, dá para confundir com muito mais coisa, porque existe o Undermountain, que é o nome do calabouço gigantesco que existe no subterrâneo de Waterdeep, e existe o Underdark. O Underdark é como assim, como é que eu vou te explicar? Imagina que se vocês entrem no calabouço de Under Mountain,
Aí você vai entrar primeiro no esgoto, que vai ser o primeiro layer do calabouço. E aí você vai começar a afundar, e aí de repente você vai encontrar um pedaço da cidade que está afundada. E aí você vai entrar mais. Até que quando você estiver bem fundo, você vai chegar em Underdark. Que são tipo... as cavernas super... Dizem! Mas isso assim, isso passa pelo conhecimento de vocês como se fosse uma coisa tão absurda que vocês quase não acreditam nisso. Apesar de viverem no mundo de D&D. Então, daí vocês tiram quão louco é. Que existe todo um porto no subterrâneo de Waterdeep. Dizem que chama Skullport. E que é um porto que fica no Underdark. Legal. Enfim, mas tudo isso são coisas que vocês já ouviram falar e que estão todas misturadas no meio de mentiras e conversas de bêbados. Então, algumas coisas vocês vão conseguir descobrir literalmente na prática. Nossa. Vocês todos vão assinando os papéis, mesmo os que assinam errado. E assim... Não, então é o seguinte, com essa informação de que, tipo, debaixo do pano a gente pode fazer qualquer coisa, eu assino normal. Quando você olhou o papel, você reparou que assim, cara, tá o teu nome normal no papel, não tá o nome que você tinha inventado, sabe? Você se distraiu um segundo porque ele tava falando, quando você olhou o papel, assim, a sua assinatura, ela morfou na sua assinatura real. Tem alguma coisa, algum tipo de espelho nesse papel que, tipo, não permite que a pessoa diga quem ela é. Inclusive, eu preciso saber se alguém tem um nome falso pro mestre, inclusive. Então, eu não tenho nada na ficha de nome falso, no caso. Mas o meu personagem evita falar do nome dele pra que ele não confie minimamente. Por isso que eu falei que eu ia escrever um nome Você diferente. percebeu, as pessoas que têm um nome, que estejam usando um nome, fique claro que assim, como é uma assinatura que vocês estão fazendo, não é o tipo da coisa que outra pessoa consiga, a não ser que tente, de fato, identificar. Mas conforme vocês assinam, depois você, sei lá, vamos supor que alguém tenha um nome falso há 20 anos. Na hora que você assina o nome, seu nome verdadeiro aparece. Só que aí, tipo, não necessariamente você percebeu ou outra pessoa percebeu, sabe? É uma coisa discreta. Enfim. E vocês terminam e vem. Finalmente chega o gnomo. E aí ele chega com uma carta. Ele realmente tinha. E aí ele estica o braço na sua direção. Você vai pegar a carta? Peguei. Na hora que você bota a mão, ele é um gnomo bem orelhudo, mas parece ser jovem. E na hora que você bota a mão na carta, que ele vai soltar a carta, ele meio que dá uma segurada, aí ele olha pra você e faz assim, ó. Ela abaixa. Volta, ela abaixa assim. Você é muito simpático. Muito obrigado. E é óbvio, ela pega a carta e sem pudores e nem nada, ela abre e ali mesmo ela vai ler o conteúdo da carta. É uma carta do Louis. E aí, enquanto você tá vendo essa carta, o magistrado, né, ele tá distribuindo para vocês isso aqui. É o código legal da cidade. Aí ele diz: vocês não precisam ler isso. Vocês receberam aí? Sim. Uhum. Vocês não precisam ler isso agora, mas é interessante que vocês tenham consciência, porque esse é o lexicon de Waterdeep. É muito louco. Todas as leis da cidade cabem numa página. Ah, que agradável. Mas... Todas? E assim, conforme vocês vão olhando rápido, assim, dando uma zapeada rápida pelas informações, né, de lei da cidade, vocês notam que todas elas são basicamente o seguinte: não fodam os nobres. Qualquer coisa que você faça com um nobre vai dar merda. Mas de resto, que se foda. É triste, é hipócrita, mas é a lei de Waterdeep. É tipo o Brasil, não foda os ricos e o resto que se foda. Estou safe. Exatamente. Estou safe. Desculpa aí. Cada vez que eu jogo essa campanha, eu tenho mais a noção de que o Waterdeep é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro com a geografia de Salvador. Pronto. E pior que quando você botou a ilustração, é Salvador. Só faltou o elevador Lacerda ali no meio, cara. Ali do castelo. Depois eu vou ver direitinho com você, Paulo, porque teve muita coisa que eu mandei, porque como eles têm páginas e páginas de arte e referência, sim, tem muita coisa que, assim, eu deixei separado pra mim, mas muita coisa eu já deixei pra vocês, meio que na esperança de que você pudesse pegar e abrir. A gente pode, mas
Não, a gente Mas eu vou pode, tentar fazer isso na próxima, pra ficar mais fácil pra gente, pra eu já dizer pra vocês quais são as importantes da próxima sessão. Perfeito, perfeito. Enfim, vocês recebem o lexicon da cidade, o código legal da cidade, né? E vocês notam que tem um portão, um segundo portão que fica no extremo oposto da onde vocês entraram, que abre. E assim, vocês sentem cheiro de... Sabe paralelepípedo molhado? Cidade que tem paralelepípedo, quando chove, é um cheiro completamente diferente, sabe qual é? Então fica aquela sensação assim de tipo, imagina é uma cidade que é pavimentada, para começar. Então vocês finalmente chegam em Waterdeep, e conforme vocês vão se aproximando desse portão, eu vou botar vocês aqui no mapa, a Savannah vai lendo o conteúdo da carta. E a carta são algumas amenidades, mas é uma carta do seu amigo nobre. Sim. Louis Van Vermitrax. E ele tá mandando para você boas-vindas à cidade de Waterdeep. E ele tá dizendo que vocês, no caso, ele não sabe dizer quantas pessoas vão ser na comitiva, mas que vocês todos já têm hospedagem garantida por pelo menos um mês por conta dele, como boas-vindas, numa taverna chamada The Yawning Portal. É a única coisa que tá separada aqui, eu acho. Tá vendo aqui? Exatamente. Eu tava olhando, tinha um pontinho preto no meio dessa porra toda. Gate, que é aqui, ó. Pronto, perfeito. Então, a Savannah, ela prontamente, assim que ela termina de ler o recado, ela inclusive já iria intervir, perguntar onde eu poderia encontrar o Louis. Ainda assim ela faz pela hora assim, ótimo, tenham boas novas, nós já temos onde ficar, e por uma boa quantidade de tempo, mas, e ela informa o nome da taverna. Ela vira pro Pequeno, eu gostaria de saber como eu poderia, de repente, conseguir um serviço. De repente, até mesmo você possa fazer isso por mim. Avise ao meu amigo Louis Vermitrax. Eu ia falar Vermintide. O senhor Vermitrax. Ao senhor Vermitrax, que eu e os meus companheiros de viagem já estamos na cidade, e se possível, ele pudesse nos encontrar. Eu vou olhar para os meus companheiros. Vocês poderiam sugerir algum horário, de repente hoje mesmo? Ele fica olhando pra você, assim, fica olhando pro chefe dele enquanto você tá falando, do tipo... posso fazer isso? Mas já posso tentar? Eu vou. Cadê? Eu quero jogar. Eu quero jogar o meu. Você tá falando, você tá lendo a carta. E aí você vê, no fim da carta, tem dizendo que ele não vai estar na cidade. Entendeu? Ele tá fazendo um agrado de boas-vindas a vocês pra cidade, porém ele não vai estar na cidade. Ele fala que tá em Luskan. Sim. Na hora que ela tá falando... desculpa, ela já tava até puxando uma bolsa com algumas moedinhas assim. Ela... desculpa, ele não tá na cidade. Desculpa, não vai precisar, tá? Ela pega as moedinhas e guarda no bolso de novo, assim. Então... Erdan e Targon, quando você... O cara já chega na cidade subornando o guarda. Não é subornando, eu ia pedir um favorzinho. Não é subornando, eu ia pedir um favorzinho. Da galera já. Cara, pô, no Rio de Janeiro a galera não faz bico também? De repente não tem esse negócio de... Como é o nome mesmo? Não, mas não tem aquele nome lá que o pessoal fala, milícia? Não. Tem muito. Aquele nome que a galera faz lá é foda. Enfim, Erdan e Targon, vocês quando escutam um lugar onde tem hospedagem pra vocês sabem qual é esse lugar. Vocês já ouviram falar desse lugar. O Yawning Portal é muito famoso. É a maior taverna de Waterdeep. E aí, eu vou contar pra vocês o que é a taverna, levando em consideração que vocês vão comentar isso com o resto do grupo.
Se algum de vocês não tiver interesse em comentar isso pro resto do grupo, vai ser uma informação que vai ficar guardada só pra vocês, no caso. Mas enfim. O que é o Yawning Portal? É uma taverna estalagem de mais de 3 andares. Que... Pelo menos 3 andares, se eu não me engano. Deixa eu até dar uma olhada aqui. São 3 andares no total. E ela é a entrada mais famosa para o Undermountain. O que acontece? Até onde vocês sabem, existiu um aventureiro que ele desceu antigamente, antes dessa taverna, existia um poço próximo ao castelo da cidade. Isso é uma história conhecida. E os criminosos eram jogados nesse poço. Esse poço, ele leva diretamente para o Undermountain. E teve um cara que resolveu descer nesse poço para ver qual é. Entendeu? Para se aventurar lá. Ele e um grupo de amigos. E ele voltou com um pouco menos de amigos, mas ele voltou rico, voltou cheio de ouro. Converteu os amigos dinheiro. E ele voltou com itens mágicos. Esse cara, ele comprou o terreno onde ficava esse poço e ele transformou esse terreno numa taverna. Então, assim, é literalmente uma entrada para um calabouço a taverna. As pessoas ela fica sempre lotada, é sempre cheia de aventureiros e ela é um lugar onde vocês sabem que rola porrada todo santo dia. Todo dia rola porrada lá. Mas por outro lado, o espírito aventureiro de vocês dois rolou uma luz no coração, sabe? Quando vocês falam, caralho, a gente vai conhecer o Yawning Portal, sabe? Tipo, é um ponto turístico. Se existissem realmente aventureiros no nível de D&D, ia ser o lugar onde todo mundo ia querer estar. E, enfim, vocês me digam aí, vocês vão querer dividir essa informação? Como é que vai ser? Eu vou dividir. Primeiro eu olho assim para ver se alguém reagiu diferente. No caso, as únicas pessoas que reagiram quando ouviram o nome foram Targon e o Erdan. Então eu olho pro Erdan. Ei, cuzão. Assim, ó. E aí? Eu olho assim e falo, parece que a noite vai ser conturbada. Você parece que também entende, não é? Aonde a gente se meteu. Entenda? E você acha que tem um lugar melhor pra gente começar? Aí dá um sorrisinho, não, de forma alguma. Vocês todos estão notando essa conversa paralela enquanto a Savana tava lendo a carta, no caso. Eu falo assim por eles, você sabe que sem contexto isso parece muito um pornô gay, não é? Uma casa burlesca. Vocês dois estão querendo transar? Qual é a parada de vocês dois? Ué, você nunca viu falar dessa taverna? Ah, da taverna que estamos falando. Ótimo, agora eu sei o que isso. Sim, então, amigo, esteja preparado para muita pancadaria e muita e muita bebida e muita algazarra. É basicamente e gente divertida, e gente que tem posses e gente aventureira também. Nesse momento a Night vira e fala assim: e lendas e histórias interessantes? Porque ela gosta de colecionar histórias, ela gosta de escutar a gente contando coisa. Se existe aventureiros aqui, certamente eles estão na taverna. Então, histórias e bolsas cheias. Aí ela, então eu gosto muito dessa taverna. Bom, vocês começam a se movimentar pela rua do Rio, pela River Street. Vamos falar River Street, porque senão fica parecendo... Na hora que você falou... velho, caraca, na hora que você falou Rua do Rio, eu fudeu. Não seja o Vamos nadar. Enfim, vocês estão seguindo por essa rua e a primeira coisa que vocês percebem é que a cidade, ela tem iluminação urbana. Isso é muito louco, porque nenhum de vocês, nem quem viveu em Neverwinter, presenciou isso. Eles têm postes com luminárias acesas à base de óleo de baleia.
Eu vou usar a frase que todo mundo quer usar. Eu chego perto de um poste desse, dou um chutinho assim. Que tipo de bruxaria é essa? E por acaso, assim, a cidade tem algumas áreas um pouco mais abastadas em que tem iluminação mágica. Pois é. Mas eu tô achando que essa seja, entendeu? Porque eu não faço ideia. Vocês, conforme saem do portão e entram na cidade, agora vocês estão na cidade sentindo esse cheiro, né, de paralelepípedo. De óleo queimando, né? Não, na verdade vocês sentem muito pouco o cheiro, porque talvez a Tabaxi, talvez a Night sinta um pouco mais o cheiro do óleo, porque como elas são altas, vocês não conseguem sentir o cheiro direito. E tem a chuva também, né? Tá chovendo ainda. Não, parou, a chuva parou. Ah, a chuva parou, beleza. A chuva parou do nada, eu apertei um botão assim, a chuva fez um... tá, entendi. Naquela hora foi... Pum! Parou a chuva. Parou a chuva. Tipo um freio, sacou? São Pedro puxou um freio de mão até a orelha. Tipo o Jô Soares, entendeu? Tipo, faz assim. Ele fez assim e acabou a chuva. E aí, só que vocês estão na cidade que tá úmida, né? De ter passado por uma noite e um dia inteiro de chuva. Vocês notam que tem carruagens. A cidade tem carroças e carruagens, tem gente andando para cima e para baixo. Os prédios são altos. A média de altura dos prédios é de pelo menos 2 andares. Tem prédios até com 4 andares. Então, assim, isso é muita coisa para uma cidade medieval. E toda a arquitetura dela lembra aquelas cidades coloniais, sabe? Aquelas cidades... Até do Brasil mesmo. Se for para, tipo, Nova Friburgo, por exemplo. Sabe? Tem aquelas estruturas que tem na parte de fora da cidade, tem da casa, tem aquele X de madeira, sabe qual é? Tipo... E aqueles telhados que são inclinados, mas tem aquela janelinha triangular que é protuberante. E vocês vão todos andando pelo chão pavimentado da cidade até passar por um grupo de o que parecem ser alguns marginais que estão sendo presos pela polícia. Vocês notam que tem um membro da Sempre Atenta à Ordem, um juiz, que ele está lendo os direitos de alguns deles. Tem um cara que está desacordado no chão. E tem um maluco que ele tem umas tatuagens de vários olhos na careca dele. E, assim, tipo do maluco com cara de problema, sabe? Imagina um ser humano que tem aquele... Parece um presunto a cara dele, de tanto soco que ele já levou na cara, sabe? Aquela cara inchada, rosa. E ele é careca, e mais uma vez, a careca dele é toda tatuada com olhos abrindo, um olho vermelho, um olho amarelo. Além deles, tem alguns homens usando umas cotas de malha pretas, e eles estão sendo colocados nesse camburão, entre aspas, conforme vocês vão se aproximando, né, dessa batida, vamos dizer assim. E eu vou pedir no caso, pro Targon fazer um cheque de percepção, mas ele pode fazer com vantagem, no caso. Deixa eu fazer uma parada aqui na sua planilha, Targon. Eu acho que eu não fiz isso ainda. Não fiz. Aqui no topo vai ter uma opção que é vantagem, desvantagem e normal. Você pode fazer o seu cheque de percepção e colocar ele como vantagem aqui. Eu já até botei. Certo. Beleza? Tranquilo. Cheque de percepção. Tá. Tudo bem. Você notou que um dos caras que está sendo preso, ele tem uma tatuagem no pescoço. Essa tatuagem é... Aliás, não. Todos os caras que estão usando cota de malha, cota de couro tingida de preto, que estão sendo presos, eles... Inclusive, assim, antes de dizer isso, você nota que são 2 grupos bem distintos, como se tivesse sido uma porrada entre 2 grupos, sabe? Aí a polícia chegou. Sei. Um grupo é um pouco mais colorido e você nota que deve ser o grupo do cara que tem os olhos tatuados na cabeça. Já do outro lado, tem uns caras usando roupa preta, o que pro calor que tá fazendo, que, diga-se de passagem, está fazendo um calor horroroso, de 22 graus. Assim, tá muito quente para vocês todos. Mas enfim. Pra mim não. Só pra você que não. Só pra você que veio do sul que não. Pra vocês ainda é frio. Tá frio. Exato. E tô até andando meio assim, ó. Tipo.
já vai andar se abanando, né, na cidade. Enfim, você percebe que alguns dos caras que têm as cotas de couro tingidas de preto, eles exibem tatuagens que são uma serpente alada. E aí, Sim. como você percebeu que existe esse padrão, aí eu vou pedir para você fazer um check de história. Mas aí você bota no normal, clica no normal antes. Normal. Tá. É doido. Você só conseguiu perceber as tatuagens, não sabe dizer exatamente da onde você lembra delas, mas você sabe dizer que essas tatuagens são alguma coisa ruim, alguma coisa de alguma facção criminosa. Você não sabe dizer o que é, mas isso é bem comum. Você já é bem familiar para você. Entendi. Só não consigo. Tá na ponta da língua. Você tá passando. Eu preciso saber, você tá passando com ou sem o capuz? Seu capuz tá. Meu capuz tá pra cima. Tá passando com. Ih, já vai mandar prender o cara também. Enfim, seu capuz tá pra cima. Tira o boné, irmão. Eu vou fazer um check aqui pra ver se o cara vai perceber você ou não. Cara, o maluco das tatuagens na careca, ele tá sendo preso, mas ele estica o pescoço assim, ele olha você e você vê que ele fecha o olho e aí de repente ele dá um grito na sua direção do tipo: ah não, outra sub-raça aqui não, por que vocês ficam prendendo a gente, deixando essas subcriaturas? E aí você entende que quando uma pessoa fala subcriatura, pra sua raça, isso é muito pejorativo. Ele tá, tipo, falando um negócio pra você que é o equivalente a, sei lá, a tentar puxar briga com um homem negro, entendeu? Assim, tipo, ele tá fazendo questão de expor o racismo dele naquele momento. Então, isso não foi um negócio que você passou e você escutou legal, sabe? Porém, a polícia olhou você, mas você não tá fazendo nada de errado. E aí, de repente, um dos caras chegou e deu um tapa na cabeça dele assim: cala essa boca aí! E fica quieto, você já tá com problema suficiente. E aí você vê que ele ainda cospe no chão. Quando... Eu quero me aproximar do policial, Peter. Então, eu vou... Já que eu tiro o capuz. Eu me aproximo devagar também. Quem mais se aproximou, desculpa? Eu e ele. Vocês dois se aproximaram. E assim, você nota que ele já tá entrando no camburão na hora. E os ele cuspiu o quê? Não, o careca, ele cuspiu no chão, né? Depois que ele falou. Mas você nota que, assim, o que aconteceu agora? Conforme vocês mudaram, porque vocês meio que tiveram que voltar, né? E aí vocês voltaram na direção, e aí vocês notaram que ele já estava sendo enfiado dentro dessa carroça, né? Que é tipo um camburão. E o nego tá tentando fechar a porta, e ele já tá achando que tu vai conseguir briga. Ele tá tentando sair, só que os guardas já viram vocês chegando, já chegaram assim: ô, calma. Sabe, tipo, eles já estão sendo presos, e aí eles estão chegando pra, tipo, segurar vocês pra não ter confusão, entendeu? Eu tento dar uma olhada assim pra guardar bem o rosto desse cara. Eu vou me aproximar e falar com um cara que falou calma pra gente, saca? Ok. Falou: sem problema, senhor. Eu só queria saber, assim, que tipo de... delito. O tipo de escória que tem na cidade pra eu saber pra não me aproximar quando eu estiver próximo. Faz um cheque de persuasão, cara, porque eu vou te explicar por que eu tô te pedindo esse cheque. Esses guardas, eles parecem estar exaustos. Então, assim, existe uma chance grande dele não querer te dar... 10. Tá bom. 10. Deixa eu fazer uma outra coisa também. Já aproveitar aqui e pegar teu personagem. Eu acho que você já fez. Não, você já fez, beleza. Já, botei normal. Sim. Na hora que você fala isso, você nota... Você tirou 10 no resultado total, né? Uhum. Você fala isso, ele olha pra você nota o cansaço no olhar dele, ele fala: esses caras, eles estão arrumando confusão há semanas aqui. São duas facções diferentes, mas eu não tenho muito tempo pra ficar dando atenção pra vocês não, garoto. Sinto muito. E aí eles começam a se mexer, porque eles estão indo pra carroça pra levar esses caras pra algum lugar. Só uma coisa, o cara que falou foi o cara que tá de veste negra ou os caras mais coloridos? O de olho na cabeça, não é? O colorido, né? O colorido. Ele falou sobre o quê? Eu não entendi a pergunta. Já com as paradas no chão. Não, eu só queria saber quem foi que
O arrombado. Ou quem foi que ofendeu? Foi o babaca. É o arrombado, Foi o o arrombado. Foi o babaca Quem com as foi o tatuagens babaca? na cabeça, o careca. Ah, entendi. Careca é tudo escroto. Então da facção mais colorida, né? Não é dos que tem a tatuagem, não. Sim, você vai guardar a cara dele. Cara, ele olhou pra você pelas grades e fez assim, ó. Ô, Mandou um porra. beijinho assim. Ô, E aí, a carruagem saiu, mas tu guardou a cara desse desgraçado. Ficou assim, beleza. Aguardado. Aí tá. E a carruagem saiu, subiu, que parece ser, pela localização de vocês agora, parece que ele tá indo pro norte. Você não tem certeza. E vocês param, todos notaram o que aconteceu. E assim, tem muita gente na rua vendo a confusão, então ficou aquele cheiro de bunda suja, sabe qual é? Da galera passando. Aí vocês conseguem ouvir as pessoas falando assim, meu Deus, mas tá muito violento, eu não aguento mais, sabe? Tá demais. A criminalidade na cidade tá cada vez pior. Não sei, eles não param. Ah, e eu vi uma facada no outro dia. Tá parecendo. É o Rio de Janeiro, né? A cada vez. Vamos mudar pra São Paulo, tá ligado? Até assim mesmo. Inclusive, hoje em dia, o trânsito lá em Neverwinter é bem melhor. O governador tá preso, o prefeito investigado. Isso aí, mano. E vocês vão caminhando, né, depois desse bafafá. Vocês continuam escutando, assim, que a população parece estar meio atenciosa com o que tá acontecendo, sabe? Tá meio... Existe um murmurinho, eles falando, meu Deus, eu não aguento mais isso que tá acontecendo e tal. E aí vocês vão caminhando e o bafafá vai ficando cada vez mais pra trás. E assim, vocês de fato entenderam que foi uma porrada que aconteceu. Provavelmente foi uma luta de socos e chutes só. Uhum. Porém, isso é proibido e eles foram presos. Quando ele tá voltando, eu dou 2 tapinhas nas costas do Targon. É Targon, né? Uhum. Targon, isso. O Targon falou, não se preocupa não. Se ele aparecer, a gente fura um daqueles olhos na cabeça dele. Vocês notam assim, existe esse isso é uma coisa que eu tô gostando bastante assim nesse grupo. Existe uma cumplicidade entre os dois elfos, o Drow e o Elfo da Lua, no sentido desse ímpeto aventureiro, né? Não só os dois acham... assim, é porque falhou um pouco o áudio, mas assim, não só os dois conheciam o Yawning Portal, como pelo que eu entendi agora, rolou uma promessa de ajudar na porrada depois, foi isso? Não, eu sou humano. Não, foi os Iron. O Erdan e o Targon que... Tá. É porque a voz tá dando uma falhada aqui. Eu não sei se tá falhando pra todo mundo. Na verdade, acho que foi só o seu. Não, foi a sua. Rapaz. Eu sou usado, eu sou humano. E aí, fudeu, porque vocês estão me vendo? Tá muito ruim? Não, tá legal. Não, a gente tá te vendo de boa. A gente tá te vendo de boa, deu só uma oscilada, a qualidade da sua câmera deu uma piorada assim, mas acho que foi alguma oscilação na sua internet mesmo. Menos mal. Mas tá tranquilo. Bom, vocês vão caminhando na direção do castelo de Waterdeep. Vocês veem a montanha, vocês veem o castelo e as bandeiras flamulando. E é uma ladeira, literalmente. Vocês estão subindo essa ladeira até que vocês começam a ver uma multidão e só gente como vocês. Algumas pessoas usando armaduras e escudos. Tem um cara que é claramente um bárbaro de peito nu. Vocês notam já raças um pouco mais exóticas. Inclusive, vocês têm a impressão de ter visto um outro tabaxi, mas ele rapidamente desapareceu no meio da multidão. Fez igual o gato, né? E saiu correndo. E o outro gato ficou puto, saiu. Eu já tava de gata curiosa, tipo, eu tava com a touquinha, coisa nas orelhas, eu começo a ver aquela movimentação e muitos aventureiros. Só pra lembrar, eu vou ter um sentimento de gratidão pelo Targon, porque ele me ajudou. Tipo, se acontecer alguma coisa com ele, eu vou tentar, tipo, proteger ele também, entendeu? Não só o Targon. Com todo mundo, mas com ele principalmente por causa do... Com quem mais? Levou a culpa comigo, né, velho? Então... O resto, principalmente a Savannah, eles foram responsáveis por provar que você era inocente. Tá. Tá? Eu defendo todo mundo, mas com os dois eu tenho aquela... E aí, sabe quando
De novo, o olhinho ficou grande, assim, eu tirei assim, Aham. sabe? E coisei as orelhas, assim, e fiquei olhando toda a movimentação, assim, tipo, Aham. meio maravilhada, vendo aquela luz estranha que eu nunca tinha visto na minha vida, aquela... Tô meio disperso. Isso. Inclusive, a cidade, galera, se minha voz estiver falhando ou robotizando, me avisem, por favor. Tá tranquilo, Não, tá tranquilo. tranquilo. Tá tranquilo. E aí, isso é uma parada interessante, porque a cidade, ela é muito interessante para você, principalmente, Night, porque é uma cidade toda brilhante, sabe? É uma cidade com luzes e com gente exótica. Então, assim, para você que é tabaxi, você tá, tipo, num lugar que tá sendo difícil você processar tudo que você tá vendo, sabe? Tá sendo muita informação. E vocês vão se aproximando do Yawning Portal. Esse monte de gente exótica já tá na porta da taverna. E vocês já conseguem escutar a música da taverna tocando ao longe. E quando vocês chegam, finalmente, vocês vão meio que se acotovelando no meio da galera para conseguir finalmente entrar na taverna. Eu ia falar o seguinte, quando a gente estivesse se aproximando, que tivesse começar a se esgueirar entre as pessoas, eu falo para os meus amigos, assim, para os meus companheiros, eu falo assim, proteja os seus bolsos, tá? Isso é bem importante. Boa. Não, eu já escondo tudo na capa, já fecho tudo, amarro. Entre as figuras que vocês perceberam... Distraída, mas nem tanto. Bebendo na porta do Yawning, desse lugar, né, do Yawning Portal, vocês notam um grupo de Drows também. São 3 Drows que estão bebendo cerveja e conversando. E eles estão usando roupas muito diferentes do estilo, no estilo do amigo de vocês, do Targon. Eles usam roupas coloridas, roxas e amarelas, sabe? Como se fossem uma coisa meio flamboyante, sabe? E aqueles chapéus com plumas, sabe? E eles estão rindo e batendo, fazendo um brinde, sabe, na porta. E eles parecem estar se divertindo. Você, no caso, eu vou pedir particularmente pro Erdan e pro Targon novamente fazerem um cheque de percepção. Cada um por um motivo específico. Tá, normal? Ok. Normal. Percepção. Ok. Vocês estão de parabéns, viu? Erdan, você percebeu. Você já ouviu falar, mas você tá vendo pela primeira vez. Um deles, pelo menos, você conseguiu ver que tinha, mas os outros você não conseguiu reparar. Tinha um revólver com eles. No peito do cara tinha uma pistola daquelas de pirata, sabe? Um cilindro cromado e aquela peça de madeira, sabe? Toda trombone. Detalhada. Oi? Aquele cano de trombone que abre no não, nem é um cano reto, só que é aquela pistola que tem tipo o cabo dela é uma extensão do cano, sabe? E aí ela tem aquela pederneira que bate e faz o estalo, sabe? Legal. Sim. E aí você percebeu isso, você percebeu que um desses caras está usando uma garrucha, sabe? Pendurado, você não viu os outros. Só vou atender o teu clique que eu me ligo rapidinho. Tá ok. Então, mas aí... me ligando aqui, só atender. Não. Beleza. Mas aí continua ou... Quer que a gente espere você? Pode continuar que eu tô ouvindo vocês, só vou atender aqui para ver o que é. Beleza. Perfeito. Eu só falo assim... Eu não acredito que aqui tem amante desse tipo de coisa. Porém, você sabe dizer que assim, o trabalho de ferro para fazer um negócio desse e também para fazer pólvora não é uma coisa muito fácil, não. Tem que ser um artífice sinistro para conseguir fazer uma dessas. E assim, mais uma vez, todo tipo de gente exótica na porta. E vocês vão se acotovelando, né, para entrar na taverna. E eu vou mostrar para vocês um desenho que é uma caricatura da taverna. Vocês já viram na última vez que a gente se reuniu. Que ela dá um tom de como funciona essa taverna, com o nível da bagunça da taverna. Vocês estão aqui dentro. É claro que tem um corte e esse poço, ele não tem esse buraco, né, desse jeito. Ele é um poço redondo.
Mas vocês estão dentro do Yawning Portal. E, assim, todo tipo de maluquice está acontecendo dentro do lugar. Vocês notam que, assim, vocês notam barris e barris de cerveja empilhados atrás de um taverneiro. Cada um marcado com um nome diferente, que devem ser cervejas de todo tipo e de todo lugar da Costa da Espada. Vocês, quando entram, e assim, tá realmente lotado o lugar, vocês notam que tem um grupo de aventureiros que está pendurado por uma corda, e tem um homem enorme mexendo numa roldana, e esse grupo tá, tipo, celebrando, sabe? As pessoas estão brindando, assim, tipo, boa viagem! E as pessoas estão batendo as canecas e rindo, e aí o cara que parece um maluco, vocês não sabem dizer direito qual é a raça dele. Ele parece ter a pele branca e toda tatuada, mas do jeito que é a tatuagem, fica uma dúvida entre talvez ser uma tatuagem e uma mancha natural, sabe? E ele tá brincando com os caras, a gente já pode descer? Aí os caras, pode, tá de boa. E de repente ele solta a corda e fica todo mundo... Ah! Aí dá aquele grito assim, tipo, filho da puta, desgraçada! Aí fica todo mundo da taverna, começa a rir. E as pessoas estão tramando coisas, encantos e conversando. E é essa loucura viva, o Yawning Portal. Beleza. O que vocês vão querer fazer? Eu quero pegar uma cerveja, tá muito quente aqui. Algo pra refrescar. Enquanto eles vão pegar a cerveja, eu vou até um local que tem uma mesa vazia mesmo, sabe qual é? Ok. Próximo desse buraco, principalmente porque eu quero ver a galera pulando no buraco direto aqui quando eu tô aqui. Uhum. Pra me sentar, chamo o pessoal, indico a mesa e espero os outros trazer a cerveja. Dou um lugar ali tanto pra Savannah quanto pra Night. Quando você se aproxima, você vai procurar uma mesa, só tem um lugar. Você sabe quando você chega no lugar e você dá aquela sorte de ver um grupo de pessoas levantando? Sim. Uhum. Então, você viu uma mesa desse jeito que tem uma janela atrás de vocês pra rua que vocês subiram. E o lugar é um bafafá ensurdecedor. Vocês estão já no limite de estarem gritando uns com os outros dentro dessa taverna já. E, enfim... vocês... A Savannah, ela vai, enquanto ela dá aquela sobrancelhada pro Ziron, né, que, né, vendo que ele foi o lance da mesa, e ela vai em direção ao taverneiro ou algum responsável com a carta assinada pelo Verme Trax, informando que ela tem um espaço reservado pra ela e seus companheiros e tal. E, bom, ela tá a fim de saber como é que tá a situação dela na taverna, o que é que ela tem direito ou não. Ok. Vamos lá. Quem vai se aproximar do balcão, no caso? Quem vai ficar na mesa e quem vai se aproximar do balcão? Bom, a Savannah, quando viu o Ziron se afastando pra ir pra mesa, ela deu uma sobrancelhada, né, concordando, e ela pegou, ainda apontou assim, ó, vou ali, vou... Sabe quando você gesticula fingindo que tá falando baixo pra pessoa entender, mas fala baixinho assim? Vou ali ver se eu consigo... Gesticulando com a carta, tá ligado? Ó, eu vou com o Erdan pegar a cerveja. A gente vai pro balcão também, mas pegar a cerveja.